O programa Cheque Mate está de volta. Comigo no estúdio, nossa convidada de hoje, a professora universitária e reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva. Vamos começar já esse terceiro e último bloco com a pergunta da Andy Mahara. Então, professora, a gente está vivendo num período em que a inclusão e o empoderamento feminino estão muito em debate, seja no cinema, seja no empreendedorismo. E, juntamente a isso, estamos nos 60 anos da universidade. E, em 60 anos, a senhora foi a primeira mulher a ser reitora da universidade, não é verdade? Sim. Então, eu queria saber como a senhora vê o porquê de não ter tido outra mulher antes e como o seu papel como a primeira reitora pode abrir portas após o final do seu mandato, ano que vem. Boa pergunta, vou até refletir mais quando eu vou sair da reitoria, mas essas perguntas assim, são assuntos de dissertação, de tese. Eu recebo vários alunos que vêm nos entrevistar sobre essa questão, né, da mulher em cargos de administração. Veja bem como é paradoxal. As universidades, por muito tempo, nós temos aqui várias mulheres que foram diretoras, chefes, coordenadoras, mas só próximo aos 60 anos a universidade teve a eleição de uma reitora. E, veja, antes de mim, apenas a professora Tessia Maranhão foi vice-reitora com o professor Otto Anselmo, mas a reitoria, outras já tinham concorrido, mas não tinham sido eleitas. Então, esse é um momento, se dá realmente por eu acredito que a cultura patriarcal, alguns chamam machista, mas vamos falar da cultura patriarcal. Ela vige em todo o mundo. E nós estamos ainda vivenciando essa cultura, e cultura não se muda quando se quer. Isso é uma construção. Então, em termos de qualificação das mulheres, em termos de doutoramentos e formação em nível de pós-graduação, a universidade sempre teve, em algumas áreas mais, em outras áreas menos. Nas áreas tecnológicas e exatas são menos. Mesmo nas exatas, tem também muitas mulheres em algumas áreas. Então, em termos de qualificação e de escolaridade, de titularidade, títulos que as mulheres têm, nós até temos conseguido avançar bastante. Mas não é na mesma medida que acontece as oportunidades de administração. Mesmo em administrações privadas, por exemplo, onde não tem uma carreira muito bem definida, as mulheres e os homens com titulações iguais ganham diferentemente. As mulheres ganham menos. No setor público, onde a gente tem carreiras, nós ganhamos igual, mas não fosse uma carreira que sustenta, independente de gênero, nós ganharíamos diferente. Então, mesmo numa universidade, onde está instalado as oportunidades do pensamento crítico, do debate de ideias, por mais contraditórias que elas sejam, esse pensamento vige. Por que vige? Porque está arraigado na nossa vida, na nossa cultura, no nosso imaginário. Então, o resultado de ter somente perto dos 60 anos uma mulher reitora é decorrente da nossa cultura patriarcal. A UFRN está até à frente de outras universidades, que perto dos 100 anos ainda não tiveram, 90, 100 anos ainda não tiveram reitoras mulheres. Então, é importante a gente observar que esse pode ser um demarcador e referenciais. Não a pessoa, Ângela, mas uma mulher reitora e considere que isso aqui foi uma construção. Eu ser reitora foi uma construção, um acreditar, um trabalho focado. Não foi planejado ser reitora, o que eu planejei foi ser professora e ser professora universitária, mas que o que eu penso e que falo às vezes nos ambientes onde principalmente tem jovens, crianças jovens, eu tenho procurado deixar pelo menos uma lição. O que quiserem, procurem fazer com garra,
com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muito compromisso ético e muito estudo, vocês conseguirão. Não é por ser mulher que vocês não vão conseguir. É muita luta. E para a gente convencer uma comunidade de que você é capaz. A gente sente certas diferenças no começo, não é? Assim, no início da gestão, a gente às vezes percebia, será que vai, será que não vai? Essas coisas não eram ditas, mas elas foram sentidas. Felizmente, a gente tem conseguido dar uma contribuição importante na condição de primeira mulher reitora da UFRN. Espero que seja assim. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta de uma outra mulher, Letícia França, de jornalismo. Então, professora, ainda dentro dessa temática, recentemente a universidade enfrentou uma situação muito delicada em que uma estudante, mãe, trouxe sua filha para a sala de aula e o professor não permitiu a permanência delas, né, em sala. Isso acabou gerando bastante debate, bastante discussão, por não se tratar apenas de um caso, mas, pelo contrário, é algo muito recorrente. Inclusive, muitas estudantes acabam tendo que largar os estudos porque não têm com quem deixar seus filhos. Então, a minha pergunta é justamente sobre isso. Assim, a senhora, enquanto não somente reitora, mas também mulher, qual é o seu posicionamento sobre esse assunto e também quais as soluções que a universidade traz para essas mulheres? Complementando também, assim, qual seria o papel da universidade para tentar equacionar um cenário como esse? Veja bem, este caso é um caso simbólico, assim, para a gente aprender, tirar lições, não é? Uma das conclusões que várias pessoas com quem a gente debateu esse assunto, é que sala de aula é sala de aula, onde o professor tem uma gestão acadêmica a fazer. Ali ele está para construir conhecimento. Fatores que interferem, que poderão interferir na aprendizagem, precisam ser fatores tratados no ambiente de sala de aula e com a coordenação de curso. Então, esse é apenas um fato. A questão de estudantes mães, mulheres mães e também homens, pais de crianças com filhos e que precisam em algum momento deixar seus filhos em algum lugar com alguém para poder assistir aula, isso vem sendo tratado pela universidade há algum tempo. Eu era vice-reitora ainda e debatia muito com o Diretório Central dos Estudantes essa questão do empoderamento feminino. Havia, naquela época no DCE, creio que ainda há, um coletivo de mulheres. E eu participei, eu fui convidada por Melanie, que era na época, não sei se vocês conheceram, que era a presidente do DCE, ela me chamava aos sábados para uns grupos de conversa desse coletivo para trabalhar questões das mulheres na universidade. Mulheres, e uma das questões que elas colocavam era a maternidade. Para a maternidade, que é uma coisa tão importante na vida das mulheres, não destruírem a possibilidade, não interferirem negativamente na possibilidade da escolaridade de concluir o curso de graduação. Foi nessa época que nós criamos o auxílio creche. Por que o auxílio creche? Porque a universidade, hoje, se a gente abrir uma creche na universidade, ela tem que ser pública, ela tem que atender demanda de todos. Nós não podemos ter mais uma creche na universidade para filhos de professores, de técnicos e de alunos. Como é o NEI, né? Como o NEI. O NEI hoje é demanda aberta. E essa foi uma regra criada pelo Ministério da Educação, porque as creches hoje, elas estão no alcance, na alçada dos municípios, algumas coisas no estado também, mas, por exemplo, num certo tempo, aí na 2000, acho que era Fernando Haddad ou Mercadante, que era o ministro da Educação, foi estabelecido que as escolas como o NEI, que tinha creche também, nós temos creche e temos o NEI, Educação Infantil, que saísse das universidades e fosse entregue aos municípios. Nós, reitores, que temos essas escolas, que chamamos colégio de aplicação, nós defendemos a permanência, mas um critério que foi estabelecido pelo MEC foi
mantenha, porém a demanda é aberta. Ela não pode ser exclusiva para o aluno, tem que ser aberto, porque o sistema é financiamento público. Então, o que nós criamos aqui, por não podermos ter creche dedicada somente para receber filhos de estudantes, foi criar o auxílio creche, que beneficia, hoje, nesse ano, inclusive, nós melhoramos o valor, foi feito um estudo a partir do caso da Valesca, sobre aquele valor que era cobrado. Isso foi muito debatido com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com o DCE, para a gente melhorar o valor do auxílio creche. Então, tem cerca de 100 pessoas que são atendidas pelo auxílio creche. E são formas, né, que a gente tem de apoiar, que a gente tem que buscar essas condições. Há uma regra, inclusive, sobre a questão da amamentação, né, que nós temos que facilitar, não é para proibir. Quem viu uma mãe amamentando não pode proibir, a gente tem que facilitar esses espaços. Também nessa época, Fernando, foi pedido à administração universitária que nós tivéssemos nos banheiros, em algum lugar, nos setores de aula, o local, o fraldário. Tá? Porque às vezes você vem aqui, alguém fica com a criança e a mãe e o pai ficam assistindo aula. A gente colocou em alguns locais esses lugares de trocar fralda de criança. Então, a universidade ela está se acomodando e dando conta, na medida do possível, a essas demandas para receber mães e pais que tenham crianças e que em algum momento não têm aonde deixar. E não pode prejudicar a sala de aula também. A criança na sala de aula é algo que tem que ser dialogado e compreendido, mas o professor tem autonomia de resolver. Se isso interfere na aprendizagem dos outros alunos, ele tem que resolver esse problema junto com a coordenação de curso. Mas isso não quer dizer que a universidade não tem soluções, formas de ajudar, só não podemos ter, infelizmente, não podemos ter creche exclusivamente dedicadas, assim como não podemos ter um NEI somente para filhos de pessoas da comunidade acadêmica. Professor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Acho que realmente precisaríamos de uns 2 programas para conseguir abordar tudo que gostaríamos aqui com os alunos. Mas agradecer demais sua presença e deixar um espaço final aí para suas últimas considerações nesses 60 anos da UFRN. Bom, eu agradeço muito esse espaço para conversar com os estudantes. É desafiador, as perguntas foram excelentes e nós estamos fazendo isso na semana, no mês, né, no período, no ano em que celebramos os 60 anos de universidade. Tivemos momentos importantes e vamos ter outros, como a Cientec, dedicada aos 60 anos. Nós tivemos uma aula magna lá em março, com os ex-reitores da universidade, contando, situando essa universidade no tempo, em cada período. Nós estamos fazendo seminários discutindo o futuro, como estamos e como nós podemos contribuir, por exemplo, para uma pós-graduação de qualidade, de excelência, a qualidade da educação básica, o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. E um próximo seminário que vamos fazer vai ser sobre inclusão social. Então, segue uma programação, inclusive cultural, que nós vamos ter, e eu chamo a atenção que até o final do ano nós teremos uma grande ópera, a Ópera Sapiens, que teve no dia 25 de junho, que foi o dia da inauguração, do aniversário da criação com a Assembleia Universitária. Nós tivemos o avant-première da Ópera Sapiens, do professor Danilo Guanais, e essa ópera grandiosa, que celebra os 60 anos, ela deverá ser apresentada em grande estilo e totalmente completa no mês de novembro ou dezembro. Então, são muitas comemorações. A UFRN, nos seus 60 anos, se configura como um dos maiores patrimônios, se não o maior patrimônio educacional e cultural do estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui com os alunos que são o nosso futuro. Então, estamos fazendo exercício nos 60 anos de formar profissionalmente pessoas com uma competência técnica, com compromisso ético e também com essa formação cidadã
para uma visão de universidade, de país desenvolvido de forma no âmbito social e no âmbito econômico. As universidades têm um papel muito importante e eu encerraria aqui dizendo que nós estamos nesse período em que a educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, precisa da defesa da sociedade. Perfeito. Para o Estado brasileiro, com desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. O Checkmate de hoje fica por aqui. Agradeço aos estudantes de jornalismo da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você de casa já sabe que pode continuar conectado com a gente por meio das nossas redes sociais. Veja esta e outras entrevistas no canal da TV Universitária no YouTube. E mande suas sugestões na fanpage do Checkmate no Facebook. Até o nosso próximo encontro.